Você descobriu uma gravidez não planejada ou desejada de alguma forma, se pegou frustrada com todos os planos que você realmente tinha feito e agora não iria mais poder realizar, ou pelo menos precisar adiar. Isso te impediu de viver aquela felicidade plena que você sempre achou que sentiria quando descobrisse a gravidez, sem nenhum resquício de dúvida, insegurança ou até mesmo decepção diante da notícia. E foi invadida por uma culpa por sentir isso com relação ao seu próprio filho, ficando presa nesse turbilhão de sentimentos e inclusive demorando para aceitar ou amar a sua criança. Bom, você não é uma péssima mãe por isso. E você não tá sozinha. Para iniciar a conversa, deixa eu te contextualizar um pouco sobre a minha história. Hoje eu tô com 7 meses e pouquinho de gravidez. Nós engravidamos com 6 meses de casados, quando os planos eram de esperar pelo menos aí uns 2 anos. Eu tava num momento de adaptação a uma vida, uma casa, uma rotina completamente novas, descobrindo coisas sobre mim mesma, cheia de projetos profissionais. Estava em vias de abrir o meu próprio negócio com a minha irmã. Muitas ideias aqui para o canal, empolgada e focada em viver, em começar a trilhar um caminho fazendo aquilo que eu queria mesmo, que é produzir conteúdo para a internet. Enfim, essa era a minha vibe em 6 meses atrás aproximadamente. Mas Deus tinha outros planos. Quando eu descobri a gravidez, em novembro do ano passado, eu fiquei em choque, mas eu fiquei muito feliz também, porque a despeito de todos os meus sonhos, projetos e planos, o maior de todos sempre foi ser mãe. Nada se comparava na minha escalinha, sabe? Eu sempre quis isso. Só que eu não só queria o que eu queria, como eu queria quando eu queria e do jeito que eu queria, porque a gente nunca tá satisfeito, né? E esse sentimento de incômodo foi um peso difícil de carregar na época. Eu falo na época como se tivesse muito tempo, né? Mas tipo, faz uns 4, 5 meses. Mas assim, com isso você já tem um spoiler. Passa. Mas enquanto não passava, eu me peguei com muitas dúvidas, não só do que eu podia fazer, no caso, ter e criar uma pessoa, né? Mas do que eu queria fazer. Mesmo sempre tendo sonhado com isso, naquele momento tinha outros sonhos, sabe? Que pareciam fazer mais sentido, que pareciam estar no tempo certo de acontecer. E a maternidade era algo que eu só viveria lá pra frente, quando eu já tivesse conseguido fazer alguma coisa com esses outros projetos. Quando eu chegasse a algum lugar com eles, sabe? Quando tivesse o mínimo de estabilidade profissional e financeira, ter a liberdade de escolher quando eu iria querer passar por essa experiência. Mas eu tinha muita vergonha de pensar essas coisas. Eu me sentia tão culpada por me sentir dessa forma que eu não conseguia nem admitir. Eu tentei compartilhar com o Anderson algumas vezes, mas as palavras elas não se formavam como eu queria, sabe? Que bom que ele estava me entendendo muito mais do que eu mesma. E conseguiu me guiar em todo esse processo, porque se dependesse só de mim, da minha ida, sabe, sincera até ele, não teria acontecido. Eu tentei escrever também sobre isso, é claro que não deu certo também, porque aí pelo menos eu poderia revisitar esse sentimento de forma mais franca, mais honesta, mais real, mas infelizmente eu vou ter que ficar com a minha memória mesmo. E aí ela pode não ser totalmente fiel ou completa. Eu acredito que algumas partes podem ter sido reprimidas de tal forma que eu não consiga mais acessar. Mas, enfim, eu vou contar do que eu me lembro. Que é basicamente uma sensação, sabe? É um sentimento de estar completamente sem chão e ao mesmo tempo não cair. Eu tenho um problema que quando eu não sei lidar com alguma coisa, eu simplesmente não lido. Eu fujo disso, eu ignoro, eu espero passar, né? Só que tudo isso que eu tava sentindo, né, essa bagunça inteira, junto à culpa,
eles só iriam passar realmente quando eu me propusesse a encará-los de frente e fazer alguma coisa a partir disso. Então, como lidar? Lidando. Às vezes, esse primeiro e aparentemente pequeno passo é o mais importante. Nos propor a olhar para aquela situação, a acolher aquilo que a gente está sentindo, a entender onde a gente chegou, como a gente chegou até ali e tentar o máximo possível. Eu sei que nem sempre a gente consegue totalmente, mas o máximo possível nos enxergar sem um filtro de enganação ou de julgamento também. E acreditar que tudo bem estar daquele jeito, sabe? Desde que despida, inteira, honesta. Se esse for o ponto de partida para não estar mais. Esse momento da realidade, ele constrange, mas ele também traz esperança. É tipo, ok, eu tô essa bagunça aqui mesmo, mas como é que a gente arruma? Porque eu não quero mais estar assim. Então, o que eu faço? Ignorar e fingir que não era comigo não funcionou. Então, eu tô aqui disposta a tentar outras formas. Pra onde é que a gente vai daqui agora? Acho que é importante pontuar que tudo que a gente sente passa. Porque sentimento ele é para ser passageiro mesmo. E é por isso que eu me agarro naquilo que eu sei. Convicção sempre ganha de sentimento. Precisa ganhar, sabe? A gente precisa garantir que isso aconteça. Foi assim que eu acabei vencendo todas as minhas inseguranças daquele momento. Todas as minhas dúvidas com relação a essa maternidade, elas foram sendo riscadas uma a uma, com base nas coisas que eu sabia sobre mim mesma, sobre o meu marido, sobre a minha família e sobre o Deus que eu acredito e confio. Então, quando chegavam aqueles pensamentos de o que eu fiz? Por que isso está acontecendo? Eu não estou pronta ainda, eu não tenho condições financeiras, a minha vida não está no cenário ideal para receber isso agora. Eu precisei respirar fundo e devolver para mim mesma as respostas para as minhas próprias perguntas. Você teve um filho, isso está acontecendo porque você sempre quis ter uma família. Você não está pronta nem nunca vai estar, mas Jesus vai te capacitar. E o mesmo Deus que te deu vai prover todas as coisas. E depois disso, outras questões secundárias, né? Eu precisei me lembrar de que a vida não acaba quando a gente vira mãe. Que eu tenho um marido incrível, que vai ser um pai mais incrível ainda. Isso é algo do qual eu não tenho preocupações, graças a Deus. Eu tenho também, graças a Deus, uma rede de apoio que está disposta e disponível para me ajudar, e um Pai Celestial, que é o mais importante de tudo, tá no controle, tá cuidando, e mesmo se eu não tivesse nenhuma dessas outras coisas, ele estaria. E ele seria suficiente. E eu quero abrir um parênteses para dizer que eu sei que falo de um lugar de privilégio quando eu listo todas essas coisas, né? Ter um parceiro, ter uma rede de apoio, ter uma fé, enfim. Talvez você não tenha nenhuma dessas coisas. E talvez esse vídeo não sirva em nada pra você. E daí eu não posso falar a respeito porque eu não vivo a sua realidade, eu não tô na sua pele. Mas se você tem convicções que vão te ajudar a passar por cima do medo, da angústia, se agarre a elas, funciona. Infelizmente eu só posso falar realmente do que eu vivi, da minha experiência e do que me ajudou. E eu espero que você encontre um caminho também para você mesma e para o futuro seu e dessa criança que tá aí. Foi assim que eu venci essa fase, mas não foi rápido como pode parecer comigo aqui falando. Foi um processo, ainda é. Porque apesar de eu estar numa fase muito feliz e sonhadora com o futuro, eu sei que muita coisa vem por aí ainda. E isso inclui os dias ruins, isso inclui toda a bagunça que o puerpério vai me causar, por exemplo, que talvez seja muito maior do que essa do começo da gestação, provavelmente. Eu sei que vão vir novos sentimentos de incapacidade, de insegurança, de dúvida, e tudo isso que
que envolve criar um ser humano, que não é uma tarefa fácil. Eu tô só no começo de uma jornada que vai durar para sempre. E é a mais importante da minha vida, mas a gente celebra as pequenas vitórias para lembrar que somos fortes, para conquistar novas, né? Então, para encerrar, posso dizer que eu passei por tudo isso. Eu senti todas essas coisas, eu me culpei por cada uma delas, mas hoje eu tô aqui no quarto do meu filho, sonhando com ele, imaginando o rosto dele, me emocionando só de falar nisso, sabendo que daqui a 6 semanas ele já pode vir a qualquer momento e ansiosa de uma forma boa para viver isso, sabe? Sabendo que eu vou passar por momentos e situações transformadoras. Poucas vezes na vida a gente sabe quando uma coisa tá prestes a acontecer, que vai mudar tudo para sempre, sabe? Que vai te virar totalmente, que vai ser aquela chavinha que vai dar todo sentido para sua vida. Poucas vezes na vida a gente tem essa experiência, né, de saber que vai acontecer. Geralmente acontece e a gente, tipo, às vezes a gente nem percebe na hora, né? A gente só vai saber lá depois, tipo, você conheceu alguém ou você fez uma curva no caminho específica que mudou todo o resto da sua vida. E aí a gente só vai reconhecer depois. Ou quando acontece na hora, a gente sabe, mas depois que acontece. Eu tô vivendo uma experiência de saber que vai acontecer muito em breve, em menos de 2 meses, algo que vai me transformar completamente. Como pessoa, como ser humano, como cristã, como mulher, como eu me vejo no mundo. E eu sei que não vai ser fácil, mas eu sei também que vai valer tanto a pena. É uma bagunça que não traz nenhum peso. Eu já consegui trabalhar a minha mente para enxergar o final, para ver a figura inteira e perceber que existe um fim para esse meio que vai justificar tudo. Então eu quero dizer para você que me assistiu até aqui, tudo bem ter aspirações profissionais e querer priorizar isso em um determinado momento, sabe? Tudo bem mesmo. Se essa é a realidade da sua vida, massa, eu te apoio muito. Mas se no meio disso você recebeu a surpresa que eu recebi, também tá tudo bem se sentir um pouco perdida, frustrada, confusa com relação ao que vem pela frente. Você não é uma mãe ruim por isso, tá? Eu sei que, na verdade, é até um pouco difícil se sentir mãe ainda, né? Eu entendo. Mas passa. O sentimento dá e passa. Agarre-se às suas certezas. Hoje, diante de alguns medos que ainda me assombram, né, com relação à maternidade, eu me apego a algumas dessas coisas. Minha vida não acabou. Eu tenho muito tempo ainda para fazer tudo o que eu quiser, inclusive profissionalmente falando. Se eu voltar a me sentir perdida, eu vou me reencontrar, porque tudo isso passa. Minha carreira nunca foi um sonho maior para mim do que a minha família, e eu amo meu filho num grau assim que é um amor maior do que a mim mesma, e eu sei que ele ainda vai crescer infinitamente quando eu tiver ele nos meus braços. Eu não sei nem como pode, mas dizem que acontece. Eu amo meu filho. Eu vou amar criá-lo. Uma frase do C.S. Lewis que eu gosto muito, que diz o seguinte: filhos não são uma distração que nos impede de fazer um trabalho importante. Eles são o trabalho importante. Que mais direi eu? Obrigada por ter assistido. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Comenta aqui embaixo também como é que tá sendo a sua experiência, se você passou por isso.
se tá passando. Eu estou tentando compartilhar um pouco da minha experiência com a maternidade aqui no canal. E tô fazendo no ritmo que posso, da forma que consigo. Como eu falei, eu tava muito empolgada com o canal, com a produção de conteúdo no geral, quando recebi essa notícia. E nesse contexto, eu não comentei, mas já falei em outros vídeos aqui, eu tive ali um período de 5 meses dessa gestação em que eu passei muito mal, o dia inteiro, todos os dias. Então, complicou muito mais as coisas, né? Mas agora eu já tô me sentindo bem melhor, tenho sentido cansaço, né? Alguns outros sintomas normais dessa fase, dessa reta final. Mas assim, tô me respeitando, tô respeitando tudo que eu sinto, tô respeitando todas as dúvidas que chegam até mim, que saem de mim, e tô tentando encará-las e aprender e entendê-las, e enfim, realmente lidar com elas ao invés de ignorar, de fingir que nada tá acontecendo, porque isso realmente é falido, assim, fadado ao fracasso. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, tem vídeo sempre que dá. Eu tô cheia de planos aí, cheia de ideias, cheia de sonhos, porque também não precisamos colocar as coisas em pause necessariamente. Meu filho é o trabalho importante, ele vai ser a minha prioridade, mas dá para ser e fazer outras coisas também. Eu creio nisso e eu quero colocar isso em prática. Posso estar falando sem saber ainda do conhecimento de causa, né, pós-nascimento, não sei mesmo como é que é criar um recém-nascido meu. Mas eu espero conseguir compartilhar aqui para que a gente possa aprender junto. E é isso. Tchauzinho. Até o próximo vídeo.